Olá, cá estamos em mais um episódio dos Líderes do Fitness, a rubrica da BeWiser que procura dar a conhecer as pessoas por trás de projetos interessantes e também dessa forma dar a conhecer à população em geral, aquelas pessoas que nos possam ver, o exercício e aquilo que se pode aproveitar das pessoas e de quem pensa o exercício. E hoje estamos aqui num sítio muito especial, já vão ver, estamos com o Pedro Correia e estamos na The Strength Clinic. Pedro, bem-vindo ao programa antes de mais, muito obrigado por nos receberes aqui na tua casa. E que casa é esta? Porque The Strength Clinic, isto remete para força, mas remete para clínica. Isto afinal é o quê? É um ginásio, é uma clínica, onde é que ficamos? É uma clínica da força. É uma clínica da força. E isto qual é o conceito? Isto porque é um conceito de saúde e força que tem como objetivo melhorar a capacidade funcional de qualquer indivíduo. E chamamos clínica porque acreditamos no potencial terapêutico da força para diversas populações, não só atlético, mas também terapêutico, e é algo que tem sido, de certa forma, subvalorizado ao longo do tempo e dessa forma queremos que todas as pessoas, ficando mais fortes, também ficarão mais saudáveis. É porque esse foco na força? Enfim, os princípios em que tu te baseias para dar esse foco todo à força? Bem, essencialmente porque a força é a qualidade física base para a interação com o nosso ambiente, ok? Portanto, qualquer movimento, qualquer gesto que nós fazemos, está a haver sempre forças envolvidas. Portanto, força entre a massa corporal e o chão, força entre o chão e um objeto que eu estou a deslocar, tudo isso são forças e nesse contexto nós identificamos a força como uma qualidade física base para o desenvolvimento das restantes. E nesse sentido, um ser humano mais forte poderá sempre elevar o seu rendimento nas outras qualidades físicas e na saúde em geral. A força não é só seres capaz de levantar um halter muito pesado, é isso? Há outras dimensões da força, outras expressões da força? Exatamente, há várias expressões da força e quando falamos na força neste contexto, pode ser levantar um halter muito pesado ou uma barra muito pesada, mas pode ser o simples facto de levantar de uma cadeira, de subir escadas, de caminhar rapidamente, de correr para não perder o autocarro, de colocar uma mala acima no avião, carregar malas. Portanto, tudo isso requer, e são as atividades da nossa vida diária, tudo isso requerem força, não é? E é nesse contexto que nós valorizamos. Vocês querem trabalhar a força, não é? Querem pôr pessoas mais fortes, mas diz-me uma coisa, isso significa que vocês tratam não, mas dizem clínica, eu fico logo aqui com... Não. Vocês dirigem-se a atletas, porque muitas vezes aquilo que é mais aceito é que, quem trabalha força são atletas ou quem quer ser atleta. A tal senhora que se quer levantar apenas da cadeira, isso aplica-se também a este vosso conceito? Com certeza. Portanto, há uma frase bastante interessante do fundador da Nike que diz se tens um corpo, és um atleta. E a verdade é que nós acreditamos que qualquer pessoa é um atleta, não é? Agora, tudo depende daquilo que a pessoa quer fazer. E nesse contexto, portanto, existem atletas de determinadas modalidades esportivas, mas todos nós, na verdade, qualquer pessoa é um atleta e precisa de todas aquelas qualidades físicas para viver uma vida com qualidade. Portanto, qualidades físicas como a força, como a resistência, como a velocidade, como a potência, como a mobilidade. Todas essas qualidades vão ser importantes para fazer as atividades da vida diária e pode ser importante também para as atividades da vida desportiva. Portanto, aquela questão de um atleta treina força e a outra pessoa que não seja atleta ou que não esteja envolvida em competições desportivas, também precisam de treinar a força, porque cá está, há repercussões na nossa vida que exigem que a pessoa tenha um mínimo nível de Aqui na The Strength Clinic podem vir pessoas que querem aumentar a sua performance física ou performance desportiva. Estou a perguntar, como aquela senhora mais idosa que quer só ter uma melhor qualidade de vida, é isso? Exatamente. Vocês tratam, enfim,
tratam de se dirigir a essas diferentes gamas da população. É Isso isso. diferencia-vos de outros espaços onde se treina de força, não é? Sim, e realmente é isso mesmo. Portanto, nós temos aqui atletas mesmo de alta competição e temos atletas de alta competição na sua vida, não é? Porque, na verdade, eu costumo dizer que a competição mais importante que nós temos é a nossa vida. Ok? E quão melhor estivermos preparados para fazer aquilo que nós gostamos, para brincar com os nossos filhos, para viajar e realmente para fazer todas as atividades que nós ambicionamos fazer e que por vezes não conseguimos porque nos falta essa capacidade funcional, podem ser conseguidas através de um treino bem programado. E o vosso método? Vocês têm um método próprio? Baseiam-se noutras coisas? Como é que vocês fazem? Imagina o seguinte, eu vou aqui, hoje é o meu primeiro dia aqui no vosso centro de treinos, na vossa clínica da força. O que é que vocês fazem? Como é que ia ser o meu primeiro dia? Ok. E depois a progressão? Ok. Portanto, aquilo que nós fazemos, nós começamos sempre por uma avaliação das capacidades de cada pessoa, não é? E isso consiste numa sessão estratégica para percebermos a capacidade de movimento de cada pessoa, para percebermos o seu historial clínico, se tem cirurgias, se fez cirurgias, se tem dores, se teve lesões antigas, se toma algum tipo de medicação que possa interferir nos seus resultados e que possa, de certa forma, condicionar a adaptação que nós queremos gerar através do treino e, obviamente, quais são os objetivos individuais de cada pessoa. Como é que vocês fazem essa avaliação? Portanto, essa avaliação é feita sempre no primeiro dia. Portanto, é uma avaliação que consiste nestas questões, não é? E depois numa avaliação de movimento através do Functional Movement Screen, que é uma bateria de testes que nos permite ter, de certa forma, um conhecimento da capacidade de movimento básica de cada pessoa, ok? Portanto, é um conjunto de 7 testes que permite aferir essa competência de movimento. E a partir daí, e obviamente a partir do historial de cada um, conseguirmos traçar um plano, daí a designação de sessão estratégica, para a pessoa poder alcançar os seus objetivos. Portanto, nesse contexto, o que é que acontece? E como o nosso objetivo é dar o melhor possível ao indivíduo, não é? Portanto, as nossas recomendações vão consistir sempre nas melhores recomendações para aquela pessoa atingir os seus objetivos. E nesse contexto, poderá fazer os treinos em pequenos grupos, que é o que nós temos, ou os treinos privados ou semi-privados. E se for privados, tu estás a dizer o quê? One-to-one? Exatamente. O one-to-one e os semi-privados, 1-para-2 ou 1-para-3. Ok? Sempre com uma forte componente de personalização. Ou seja, seja nos pequenos treinos em grupo, seja nos outros, vai haver sempre personalização, como é óbvio. Mas obviamente que em situações mais limitantes, o treino privado e o treino semi-privado será sempre o mais aconselhável. Portanto, primeiro dia, sessão estratégica, essa bateria de testes, essa avaliação, e é logo aí que marcam os objetivos para a pessoa? Exatamente. E depois começa o plano de treino, de intervenção, Sim, não é? de treino ou tratamento. Exato. É isso mesmo. Até porque vocês dizem aqui força, mas também saúde e longevidade. Exatamente. Eu imagino que isto remeta, ou queiram remeter, para algo que vai para além da própria força. Portanto, vocês, quando se decidem intervir, intervêm para além da força. Como é que Certo, obviamente. Nós falamos em força, não é? Portanto, a The Strength Clinic falamos em força, mas obviamente que todas na verdade, é força de uma forma funcional. Ou seja, daí a nossa grande preocupação na qualidade de movimento, daí fazermos esse Functional Movement Screen antes, para percebermos qual é o nível de função de cada pessoa. Perceber se há limitações estruturais, perceber se há limitações funcionais e depois traçar o plano. Agora, obviamente que nos nossos treinos respeitamos sempre a função do indivíduo, não é? Portanto, por isso é que a qualidade de movimento tem uma importância fundamental e pouco a pouco, com o treino, não é? Programado, é que conseguimos que a pessoa vá ganhando realmente força. Aquilo que nós podemos verificar e que eu posso contar é que muito rapidamente as pessoas melhoram,
muito rapidamente quando têm o estímulo certo. Melhor em que aspecto? Porque nós pensamos, ou estamos habituados a pensar na força no tamanho do músculo. E nós aqui estamos mais preocupados com a qualidade do músculo. Ok? Portanto, as adaptações neuromusculares vão ser sempre mais importantes que o tamanho do músculo, a quantidade do músculo. Como é que vocês avaliam isso? Nós não temos propriamente uma forma de avaliar isso, ou seja, uma forma em laboratório, não é? Mas conseguimos aferir através da qualidade de movimento, da qualidade de movimento e da carga que a pessoa consegue levantar ou executar o movimento e que não conseguia antes. E para além dessa intervenção, para conseguirem mais saúde e mais longevidade, intervêm noutras áreas, tipo nutrição ou outras? Exatamente. E esses são os outros dois pilares, não é, do nosso conceito. Portanto, a parte da nutrição funcional, portanto, funcional no sentido também de melhorar todos os sistemas fisiológicos do indivíduo, e a parte da fisioterapia e osteopatia para situações de reabilitação, portanto, pessoas que possam ter limitações ou dores, obviamente poderão necessitar de passar pela consulta de fisioterapia e osteopatia, e obviamente que aqui aquela ligação existente entre a Marquesa e a sala de treino também é algo que... Portanto, vocês trabalham aqui, para além de estás tu e de estar também o teu irmão, Nuno Correia, não é? Portanto, pessoas do exercício, trabalhas com outros profissionais de outras áreas da saúde, é isso? Exatamente. E não só profissionais que temos cá, ou seja, não só com profissionais da área da nutrição e da área da reabilitação, como osteopatia e fisioterapia, mas mesmo outros profissionais da medicina, ok? Porque, cá está, esta questão da saúde abrange todas essas áreas e outros profissionais de medicina que também já têm colaborado connosco. Portanto, esta rede é fundamental para o sucesso da pessoa. Tu achas que o profissional do exercício, em particular, enfim, o fisiologista do exercício, que é uma designação que está cada vez mais em voga, tende a ser, ou o caminho será, de se converter num verdadeiro profissional de saúde? Essa é a tua perspectiva? Eu creio que sim. Eu creio sinceramente que sim. Eu já digo isto há algum tempo. O nosso caminho nos ginásios é apenas um começo. Eu creio que a parte da preocupação com a estética vai existir, como é óbvio. As pessoas estão gordas, querem melhorar a composição corporal, as pessoas têm pouco músculo, querem desenvolver a massa muscular, tudo bem. Mas há algo ainda mais forte do que isso, que é realmente treinar para viver melhor, treinar para a vida. E nesse sentido, o exercício, como nós sabemos, afeta todos os sistemas e órgãos do corpo humano. Portanto, uma pessoa que tenha disfunção num sistema ou num órgão do corpo humano vai beneficiar sempre com o enquadramento do exercício para a sua condição. Okay? Agora, há diferentes formas de exercício, não é? A investigação é bastante dúbia em relação à forma de exercício ideal, como é óbvio, porque cada caso é um caso, é impossível isolar variáveis no indivíduo e, obviamente, que este trabalho em rede entre profissionais da medicina, profissionais de nutrição, da fisioterapia, da osteopatia, da psicologia, do exercício, é fundamental para realmente criarmos saúde, ok? E não apenas controlar a doença, que infelizmente é aquilo que acontece com a maior parte das pessoas. Controlamos os sintomas, mas não estamos realmente a criar saúde. Porque se quisermos realmente criar saúde, o exercício tem que fazer parte da equação e não há hipótese. E, portanto, a tua visão é essa, e é por isso que pões o nome Clinic neste teu espaço. Precisamente. E como é que isto é um posicionamento, eu diria, arrojado, a chamares a um espaço que é tipicamente um espaço de treino, The Strength Clinic. Como é que, porque este arroz, ponto primeiro, ponto segundo, como é que está a ser recebido? E, nomeadamente, está a ser recebido, eu acrescentaria mais aqui uma questão, está a ser recebido junto dos profissionais de saúde, se não estão a sentir que é aquele choque, isto aqui já é a minha área, não é a tua, como é que comentas essas coisas todas? Certo. Bom, em primeiro lugar, porquê o arroz? Porque quando nós iniciamos este projeto, eu não me revia, e tanto eu como o meu irmão, não nos revíamos na abordagem convencional dos ginásios.
em que não há, honestamente, um enfoque no desenvolvimento do indivíduo, enquanto indivíduo, e o desenvolvimento da sua função e da sua capacidade funcional, o desenvolvimento das suas qualidades físicas. Ou seja, desse ponto de vista, olhando para os programas, os programas pareciam que não queriam levar à melhoria contínua do indivíduo. E isso foi algo que sempre me fez confusão, vindo da área do treino, tendo sido também um atleta, portanto, pratiquei natação durante muitos anos, fazia-me sempre muita confusão. E realmente este conceito é distinto no sentido em que nós falamos de treino e saúde, não propriamente exercício e saúde. Porque qual é a diferença? A diferença é que o treino é um processo que inclui uma avaliação inicial, que inclui monitorização, supervisão e avaliação. Okay? E, obviamente, a gestão e a manipulação das variáveis de treino. No que diz respeito ao exercício, propriamente dito, embora possa haver a característica de avaliação, não há propriamente uma característica com o objetivo de desenvolvimento progressivo do indivíduo, das suas qualidades físicas. E daí nós falarmos em treino e treino para a saúde. Okay? Portanto, esse foi o motivo principal pelo qual este conceito para nós fez-nos todo o sentido. E daí esse posicionamento, esse nome e esse arrojo. Exatamente. E como é que está a ser recebido? Está a ser recebido pelo público em geral e pelos profissionais de saúde? Está a ser recebido... Como é que está a ser recebido? Muitas pessoas não percebem o que nós fazemos aqui. Okay? Inclusivamente, algumas pessoas que começam a treinar aqui e se derem tempo a si próprias para experimentar o processo, porque há pessoas que não dão tempo a si próprias para experimentar o processo, percebem a diferença se experimentarem o processo. E quando eu falo em experimentar o processo, é fazer os treinos de forma consistente, durante algum tempo. Porque, infelizmente, a maior parte das pessoas está formatada para o ginásio, vou fazer exercício para emagrecer, vou fazer exercício para melhorar a minha composição corporal e preparar-me para o verão. E obviamente que aqui o exercício vai muito além disso e a forma como nós fazemos aqui, o detalhe que nós damos à nossa programação, que nós acreditamos que é um dos nossos pontos fortes, a programação, e o facto de também termos conhecimento não só científico sobre os vários aspectos inerentes ao treino, mas também empírico, okay? Que isso é fundamental, conseguimos realmente transmitir a mensagem que isto é muito mais que um ginásio, que é mesmo uma clínica. As pessoas, é engraçado, que há dias num jantar, estavam, portanto, com uns amigos, um jantar aqui de um cliente nosso, e as pessoas perguntavam, mas o que é que vocês fazem? O que é que vocês fazem? É porque nós temos aqui pessoas que já não faziam ginásio, não gostavam de ginásio, e depois começaram a fazer, sentiram que isto realmente era diferente, mas elas próprias têm dificuldade em descrever. Okay? Os amigos a perguntar, eu não sei o que é que vocês fazem, elas só falam do vosso ginásio, elas só falam daquilo que vocês fazem, o que é que vocês fazem? E cá está, as pessoas que realmente experimentam, portanto, não descrevem isto como um ginásio, e eu fico contente com isso, porque realmente eu não me revejo nós não nos revemos na lógica tradicional dos ginásios, e acreditamos que isto é realmente algo especial, e fico muito contente, e nós celebramos agora 2 anos há pouco tempo, e recebemos imensas mensagens dos nossos sócios a dar os parabéns pelo nosso trabalho, e a reconhecer o nosso trabalho, e realmente dizem-nos que sentem que isto é algo especial. Isso é, e os profissionais bastante importante. Olham-os de lado ou e veem, enfim, com uma espécie de competição ou, pelo contrário, tem sentido lógica, uma perspectiva de cooperação? Olha, nós temos colaborado com vários profissionais de saúde, médicos, e obviamente que eles próprios, alguns têm dificuldade em perceber o que é que nós fazemos aqui, ok? Alguns estão mais próximos e cá está, aqueles que se dão ao trabalho de experimentar o processo percebem a diferença. E nós felizmente já temos também alguns médicos a treinar aqui, ok? E obviamente que nós sabemos que os médicos, ao experimentar o processo e ao sentir os benefícios desse processo, vão poder também falar melhor
sobre ele aos seus pacientes. E é dessa forma que vai surgindo, não é, a referenciação de outras pessoas para cá e vai-se associando a força à saúde e à longevidade. Mas eu acho isso uma visão muito interessante, muito curiosa e até bastante meritória. Portanto, pôr o exercício e o profissional do exercício, vamos pôr assim, o fisiologista do exercício no processo da saúde. Agora, pergunto-te se tu achas que, efetivamente, o profissional de exercício hoje, o profissional de exercício médio, vamos se calhar colocar assim a pergunta, tem as competências necessárias para fazer este trabalho para além do trabalho mais tradicional? Pois aí é que está. É preciso educação e formação nessa área da saúde, como é óbvio. Formação que nós não conseguimos atingir, creio eu, nas licenciaturas, portanto, é preciso haver formação complementar a vários níveis e nesse sentido, obviamente, que atendendo às especificidades que existem de cada pessoa e de cada doença, é preciso que o profissional, o fisiologista do exercício, tenha muito mais conhecimento que vai para além dos exercícios propriamente ditos, mas conhecimentos sobre fisiologia, sobre anatomia, sobre biomecânica, portanto, sobre diversas áreas que vão ajudar a compreender melhor o indivíduo. E tu, em particular... E, obviamente, que isso só se consegue estudando E tu em particular, qual foi o teu caminho e o que é que tens feito para ganhar essas competências? Ok. Portanto, voltando há muitos anos atrás, eu sempre mantive um interesse nesta área. Okay? Esta área do exercício, como referi há bocadinho, eu fui atleta de natação durante a minha vida toda, depois fiz uma pequena incursão no polo aquático durante 2 anos, acabei a minha licenciatura, depois fui parar ao golfe, quase que por acaso, nunca tinha experimentado golfe, nunca pensei que poderia vir a trabalhar no golfe, mas essa experiência foi até importante. Foi na altura um desafio lançado por um professor meu, um professor que eu me revia nas suas ideias e foi realmente um professor que me fez procurar mais conhecimento. Quem foi esse professor? Foi um professor João Mateus, da Universidade da Madeira, que infelizmente faleceu com um problema oncológico. E então, portanto, esta situação levou-me a ir para o golfe e a desenvolver a minha formação na área do golfe. Só que, uns anos depois, estava em Madrid, portanto, na altura a fazer formação na área do golfe, na gestão de campos de golfe, que acabei por fazer um master nessa área. Senti, portanto, um volume estranho no meu pescoço. Na altura não liguei muito, mas achei que era razoável perceber o que era. Que idade tinhas? E então, na altura tinha 25 anos. E então, regressei à Madeira, portanto, e nessa altura estava a ir a Madrid 1 ou 2 vezes por mês no âmbito dessa formação. E, entretanto, fiz análises, na altura até fui um médico meu que auscultou-me, e aí verificou-se que eu tinha ali um problema oncológico e diagnosticaram-me um linfoma de Hodgkin, portanto, que é um tumor no sistema linfático. E obviamente que isso abalou-me. Como é que foi receber uma notícia dessas aos 25 anos? Foi difícil. Foi difícil. Portanto, na altura, nem quis acreditar que aquilo estava a acontecer, não é? Portanto, foi algo que eu não estava à espera. Lembro-me que na altura de fazer o percurso todo do carro, do hospital para casa, a chorar, porque não sabia o que é que ia acontecer, de facto. A minha mãe, na altura, quando recebeu a notícia, estava a chorar mais do que eu, e eu tive que me aguentar para não chorar naquele momento. Chorei depois para ela não ver. E depois, não sei, eu não acreditava que aquilo estava a acontecer, mas havia que enfrentar a situação, não é? Enfrentei a situação, portanto coloquei-me nas mãos dos médicos na altura, não é? E acabei por fazer depois quimioterapia, radioterapia, radioterapia até fiz no Porto. Pouco tempo depois, o tumor voltou a aparecer e, portanto, tive uma recidiva e tive que fazer novos tratamentos. Desta feita, depois vim para Lisboa
para o Instituto Português de Oncologia, e aí fiz ciclos mais agressivos de quimioterapia e acabei esse tratamento com um transplante de medula óssea, onde tive que ficar 3 semanas fechado num quarto e não podia ter contacto com ninguém. Deitado? Sim, deitado, levantava-me o mais que podia, não era? Ok. Mas era aquilo que conseguia. Falava com as pessoas através de um vidro, a minha mãe tinha que entrar no quarto com uma máscara, não é? Porque há um risco acrescido de morte naquela situação. E nessa altura eu recordo muito bem de estar numa consulta com o médico, ainda quando estava na Madeira, ok, o que é que eu posso fazer da parte da alimentação, por exemplo, ou do meu estilo de vida em geral. Portanto, eu já tinha essa preocupação para poder melhorar o tratamento. E lembro-me na altura o médico dizer, não há nada que possa fazer, só faça a sua vida normal, mas comer alguma coisa que possa ajudar a melhorar. Não, isso não tem influência nenhuma, faça a sua vida normal e o tratamento é que vai ser o importante. Isso intrigou-me, sempre me foi intrigando, porque eu não acreditava que, sendo esta doença algo que tem a ver com o nosso metabolismo, como é que eu não podia fazer algo que não ajudasse a melhorar, não é, ao nível da alimentação nessa situação? E na altura a minha preocupação até era mais com a parte da alimentação, portanto eu já tinha essa sensibilidade. Portanto, mas voltando, depois, em 2007, que foi quando eu fiz o transplante de medula óssea, saí, as coisas correram bem. Como é que estava o teu corpo nessa altura? Olha, estava Tu eras um atleta, como é que, depois desse processo todo, como é que estava o teu corpo? bastante mais magro. Estava bastante mais magro e encontrei-me com alguns amigos meus e quando eles me viram, notei A reação? o choque na cara deles, da forma como eu fiquei. E pronto, nessa altura já tinha alguma massa muscular, já estava relativamente protegido em relação a isso, mas os tratamentos foram altamente agressivos e, portanto, foi uma etapa na minha vida bastante difícil. E eu lembro-me, por exemplo, de perder, em cada vez que fazia tratamentos, perder cerca de 6 quilos, ok? E de certeza que não eram 6 quilos de massa gorda, não era? Portanto, isso foi principalmente naquela etapa onde fiz ciclos de quimioterapia mais agressivos em Lisboa. Depois voltava a casa, conseguia ganhar mais uns quilos e depois voltava e foram várias vezes assim. Portanto, obviamente fiquei bastante magro, fiquei bastante debilitado, recordo-me perfeitamente de ter dificuldade em sair da cama, ter dificuldade em andar. E isso, na minha cabeça fazia muita confusão. Temeste que o teu corpo não reagisse, não fosse para além daquilo, tu ainda por cima tinhas, enfim, toda a história como atleta, tinhas muita disponibilidade física. Temeste, sim, a certa altura que não voltasse aos níveis de performance anteriores? Eu digo sinceramente, eu nessa altura nem pensava nisso. Eu nessa altura, recordo-me bem de estar na cama e pensar, espero que amanhã seja melhor e só espero que isto acabe para poder jantar com amigos, estar com a minha família e esperar que isto corra bem. E como é que isso foi desenvolvendo, foi ajudando então, como é que tu depois fizeste aí um processo para continuares esta tua reflexão, esse teu estudo à volta da nutrição, da longevidade, do exercício, etc. Pois. Porque isso foi um trigger importante nessa foi, sem dúvida. A tua filosofia de vida e de treino, sem não é? Sem dúvida. Isso foi um gatilho fundamental para me levar à situação onde estou neste momento. Porque obviamente que eu tinha muitas questões, muitas dúvidas assolavam-me a cabeça. Ou seja, pensava, mas eu era uma pessoa relativamente saudável, parecia que fazia as coisas mais ou menos bem, porquê que isto me aconteceu? E fui realmente colocando essas questões, ou seja, depois desse período, tive ali uns meses, ok, agora vou aproveitar, vou viver, não é? Vou poder andar na rua, caminhar na rua, coisa tão simples quanto isso, passear, tão simples quanto isso, e desfrutar desses momentos. E depois, ok, agora vou tentar mesmo perceber o que é que se passou. E foi a partir desse momento que eu comecei a estudar quase que obsessivamente sobre treino,
sobre performance, sobre nutrição, sobre os vários fatores do estilo de vida que podem realmente influenciar a nossa saúde e a nossa performance. Para esse efeito, fiz extensiva formação na área do treino, portanto, além de livros, além de assistir a seminários e workshops, fiz extensiva formação na área do treino, em Espanha e nos Estados Unidos. Depois, paralelamente, ia sempre estudando a parte da nutrição, e isto ia decorrendo até mais ou menos ao mesmo tempo com o irmão, a gente ia discutindo ideias e falando. Portanto, também fiz formação na parte da nutrição e realmente cheguei à conclusão que todas estas coisas têm importância. E o nosso trabalho vai muito mais além do que... Eu acredito que o nosso trabalho pode ir muito mais além do que prescrever exercícios. Okay? Mas para esse efeito é preciso ter conhecimento das outras áreas. E o conhecimento das outras áreas é interminável. Portanto, nós temos de ter profissionais que realmente também entendam o conceito de saúde desta forma, não é? De uma forma funcional, integrativa. E, nesse sentido, portanto, ao longo deste caminho, não é? Nós fomos encontrando pessoas na área da nutrição, na área da psicologia, na área da reabilitação, que também comungam dessa visão, é isso? Exatamente. Comungam desta visão e desta filosofia. E chegou uma altura que, quer dizer, depois de ter voltado de Espanha para aqui, para Lisboa, e começado a exercer, portanto, já comecei a aplicar com as pessoas esses conteúdos de nutrição. Portanto, na altura até falei, eu considerava-me até mais um gestor do estilo de vida da pessoa, do que propriamente um treinador. Okay? Porque a pessoa pensa, o treinador, o personal trainer, não, eu considerava na altura um gestor do estilo de vida. Portanto, procurava reunir a máxima informação sobre a pessoa para poder identificar fatores limitantes e dessa forma conseguir ajudá-la da melhor forma. E que é na mesma... Seja através de mim ou seja através de outras pessoas. E hoje é o que procuras fazer aqui, de alguma maneira. O vosso serviço, de alguma forma, procura... Enfim, isto é um produto que resulta de todas essas coisas, mas que visa, portanto, ajudar as pessoas nas suas diferentes dimensões, é isso? É isso mesmo. Ok. E essa tua experiência, eu não consigo resistir a fazer-te esta pergunta. Força. Para além de essa experiência dura, enfim, tão jovem e tal, para além de ter permitido ficares com esta filosofia de treino e de intervenção, enquanto pessoa, o que é que sentes que te trouxe? Eventualmente coisas boas e coisas menos boas. Enquanto pessoa, eu acho que aprendi uma coisa certamente, a relativizar muito mais as situações que nós enfrentamos no nosso dia-a-dia, a ter uma perspectiva mais global da nossa existência no mundo, portanto, o quão pequeninos nós somos, de facto. E aprendi que realmente devemos aproveitar a nossa vida ao máximo e fazendo aquilo que nos torna felizes e não viver uma vida infeliz. E eu, certamente, que se não desenvolvesse este projeto, não estaria feliz. E por isso é que só vale a pena continuar com isto se for para ser feito desta forma. Portanto, há pouco quando tu me perguntavas como é que as pessoas viam isto, o que é que achavam do que nós fazíamos? Não te preocupa? Eu digo, não, já me preocupa porque a gente também tem contas para pagar, como é óbvio, não é? Mas cá está, a conclusão a que eu chego é, se não der para fazer desta forma, não vale a pena fazer. Okay? Porque eu acredito que é esta a forma que se deve fazer e obviamente que nós temos sempre possibilidade de refinar a nossa abordagem e isso obviamente esse é um dos nossos valores, queremos sempre melhorar e podemos melhorar, mas só vale a pena se for feito bem feito, se for bem feito. Se for para fazer mais ou menos, não vale a pena. E daqui para a frente? E eu percebi que só assim, só fazendo desta maneira, isto é que poderia contribuir para a minha felicidade e sabendo também, podia estar a ajudar as outras pessoas a melhorar a sua própria felicidade. E daqui para a frente, Pedro, o que é que se pode esperar de ti e deste projeto? Eu acho que podemos esperar muitas coisas boas, porque
aparentemente começa a haver maior sensibilidade para este tipo de conceito, aparentemente, e, obviamente, a evidência científica a este nível é taxativa no que diz respeito ao exercício físico como elemento preventivo de doenças, mas também como elemento fundamental no tratamento das doenças. Portanto, eu só posso esperar, se o nosso trabalho for bem feito, que as coisas melhorem significativamente. E, obviamente, que para isso melhorar significativamente, nós precisamos estar munidos de profissionais que tenham, que partilhem desta visão, em primeiro lugar, e que também tenham a educação necessária para poder levar este projeto para a frente. Porque há realmente muitas áreas do conhecimento aqui a ter em conta. E que se cruzam, não é? E que se cruzam e é preciso estudar de forma contínua para que realmente isto possa ter sucesso. Alguma mensagem mais queiras aproveitar para deixar a quem nos vai ver e ouvir? Mensagem, o que é que eu posso assim dizer que possa ser útil para as outras pessoas? Eu acho que a principal mensagem a nossa sociedade precisa de mudar os seus valores e melhorar a sua cultura no que diz respeito ao treino físico para a melhoria da sua saúde e para a promoção de uma maior longevidade. Eu acho que, infelizmente, o grande problema que existe cá é, além de uma grande percentagem de inatividade física que existe cá em Portugal, e eu provavelmente não vou ser politicamente correto, porque a política não é o meu forte, é a forma como se comercializou a venda do treino, na minha opinião, acabou por ser prejudicial e acabou por ser contraproducente na forma como as pessoas olham para o treino. Okay? Porque esta perspectiva comercial de vender inscrições e de ter mais pessoas a praticar atividades que algumas, eu tenho algumas reticências sobre o seu potencial benéfico na saúde, de facto, a longo prazo. Não sei até que ponto é que por curto prazo são mesmo lesivas. Eu acho que essa falta de cultura paga-se um pouco pelas pessoas não realmente valorizarem o que é um serviço deste nível, um serviço personalizado, um programa que possam seguir e que aposte no seu desenvolvimento e não propriamente que mantenha as pessoas entretidas. Onde é que as pessoas podem saber mais sobre ti e sobre The Strength Clinic? Podem ver no nosso site, The Strength Clinic, podem ver no meu blog, que agora também está um pouco menos ativo. Quais são as moradas, cada um deles? Ok, o blog é Functional Performance Training, mais fácil de escrever no Google, Functional Performance Training, thestrengthclinic.training, depois o nosso Instagram, The Strength Clinic, o meu Instagram, Pedro Correia Training, e depois tenho o Twitter, enfim, aquelas coisas todas que podem procurar. Pedro, muito obrigado. Obrigado pelo teu tempo, obrigado pela forma tão pessoal, enfim, como contaste a tua história, tão transparente, tão genuína. Agradeço essa tua abertura, essa tua sensibilidade. Foi uma conversa, de facto, com esta dimensão pessoal absolutamente extraordinária e agradeço sinceramente de novo ao Pedro esta sua disponibilidade. Mas foi uma conversa também, desde logo nesta reta final, provocatória, com algumas mensagens que certamente merecem reflexão, uma visão muito particular daquilo que é o papel do exercício e de outras componentes para a saúde e, portanto, desde logo por isso, uma conversa que seguramente vai merecer a pena ser vista e revista e ser partilhada. É isso que lhe sugiro que faça. E agora, até pegando numas palavras do Pedro, vá aproveitar a vida e seja feliz. Até uma próxima.